Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do segundo ano da Escola Cooperar. Vamos dar início a mais uma aula de Biologia, a ciência que estuda a vida de quem, professor? A minha, a sua, de todos os indivíduos vivos desse planeta, ou seja, todos os animais, né? Então, partindo desse princípio, professor, dos animais, eles são classificados entre os vertebrados e os invertebrados. Nós estamos aqui ainda estudando o grupo dos invertebrados. Quem são eles? Os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, os anelídeos, e nossa aula de hoje nós vamos ver o filo artrópoda. Quem são eles, professor? São os animais de patas articuladas. Então eles vão ter o que, professor? Os seus apêndices, né, suas patas articuladas no segmento do seu corpo. Por quê, professor? Porque esses indivíduos aqui, eles vão também, além dessas características de patas articuladas, eles vão apresentar um esqueleto externo, ou seja, uma camada protetora, uma armadura externa quitinosa, né? Uma casca. Você, animal humano, tem o que? Tem seu esqueleto dentro, né? Que nós chamamos de endoesqueleto. Já os indivíduos deste grupo aqui vão apresentar uma carapaça, um esqueleto externo que nós chamamos de exoesqueleto. Além dessas características, eles têm simetria bilateral, a gente já viu isso desde lá do início do nosso curso, né? Simetria bilateral, quando eu faço um corte no indivíduo, as duas partes elas são iguais, eles são triblásticos, vão apresentar 3 folhetos embrionários, endo, meso e ectoderme, a gente já viu isso lá na nossa aula do desenvolvimento embrionário, a gente sabe para que serve cada um, se esses indivíduos são celomados e são protostômios. Quer dizer que o que, professor? Que lá na fase de gástrula, o blastóporo origina primeiramente a boca. Muito bem, você que respondeu aí em casa, tá? Professor, esses indivíduos vão apresentar metameria. O que quer dizer metameria? Corpo segmentado em partes, que essa é uma característica que ela vem a partir dos anelídeos. Muito bem, gente, formado por tágmas. Os insetos, por exemplo, têm o corpo dividido em 3 tágmas: cabeça, abdômen, né? Cabeça, o tórax e o abdômen. Tudo bem? Então vamos para frente, vamos conhecer um pouquinho mais do grupo desses indivíduos. Aqui, ó. Gente, por esse indivíduo ele apresentar o que nós chamamos de exoesqueleto, ou seja, essa carapaça, essa armadura, lembra lá do Homem de Ferro? Né? Que ele entra dentro de uma armadura, aqui é a mesma coisa esses indivíduos têm. Então chega uma fase do seu crescimento que essa carapaça, essa armadura, ela não sustenta mais o corpo. O que tem que acontecer? Ele tem que se libertar, ele tem que sair dali. E é o que nós chamamos isso de muda ou equidise. Então esses indivíduos, gente, eles vão apresentar o que nós chamamos de crescimento descontínuo. Você tem um crescimento contínuo, ou seja, você não para o seu crescimento não para, só que como esses indivíduos, eles têm esse exoesqueleto, eles vão crescer, e aí eles vão parar, fazer o que nós chamamos de muda, e aí eles crescem de novo, e eles fazem a muda. O que é a muda, professor? Eles deixam essa carapaça, certo? E começam novamente o seu desenvolvimento, ou seja, o seu crescimento. Então nós chamamos isso de crescimento descontínuo. Por quê, professor? Porque, né, esse exoesqueleto ele não continua com o crescimento do indivíduo. Então muitas vezes a gente vê grudadinho lá na árvore, por exemplo, uma cigarra, aquele esqueletinho dela, né? Professor, o que é isso? É apenas uma muda, né? Uma equidise que esse indivíduo fez. Então aqui nós temos 2 nomenclaturas para falar da mesma coisa, tudo bem? Vamos para frente. Da classificação desse indivíduo, pessoal, preste bem atenção nas características que o professor vai falar. A principal característica que vai classificar é a quantidade de quê? Dos segmentos que o corpo vai apresentar, né? Os seus tágmas e a quantidade de patas desse indivíduo. Então a principal característica, bateu o olho lá no indivíduo, eu vou falar que ele é um inseto? Não. Sempre quando eu tomo essa aula eu lembro
Lembro lá no comecinho, né, quando eu pedi uma pesquisa para uma turma em uma determinada escola, uma determinada sala de aula, eu falei, vão lá, façam uma pesquisa na internet e tragam para mim insetos. Quando a pessoa digitou lá no Google insetos, ela veio com uma lista. Lá no meio de toda aquela bicharada apareceu o quê? Aranha, apareceu escorpião, e a gente vai aprender hoje que nem tudo do grupo artrópodes são classificados como um inseto, e você vai ver essa característica, tudo bem? Então a classificação desse grupo são os aracnídeos, os crustáceos, o grupo dos insectas, os diplópodes e os quilópodes. A divisão do corpo, o número de patas e a presença de antenas, o tipo de respiração e excreção são as principais características deste grupo. Vamos ver cada um deles. Primeiro aqui, gente, são os crustáceos. Olha só o que acontece nos crustáceos. A maioria dos crustáceos, eles vão apresentar corpo constituído de cefalotórios. O que quer dizer isso, professor? Céfalo, cabeça, tórax, né? Essa região aqui. O que vai acontecer? Ela vai fundir. Então a cabeça e o tórax, ele é fundido e ele vai ter o abdômen separado. Então cefalotórax é a junção da cabeça com o tórax do indivíduo, e aí nós temos o abdômen. Eles vão ter, gente, uma quantidade de patas variadas a partir de 5. Então, em sua maioria, eles vão apresentar 5 pares de patas, né? E vão apresentar também antenas, 5 pares de apêndices locomotores. Ah, professor, então a principal característica aqui de um crustáceo é cefalotórax, 5 pares de patas, e ele vai apresentar antenas, certo? Certo, pessoal. Vamos para frente aqui, Já lá nos aracnídeos, eles também vão apresentar um cefalotórax. Olha, a cabecinha aqui, né? Ela é o que, professor? Junta lá com o tórax desse indivíduo, e nós temos um abdômen bem desenvolvido. Só que vocês lembram lá a quantidade de patas que tem os crustáceos? Eram 5, né? Ou mais. Aqui, gente, eles vão apresentar 1, 2, 3, 4 pares de pata. Ah, professor, mas tem mais uma aqui. Não é uma pata, é uma característica especial do grupo dos aracnídeos. Aracne vem o que, professor? Vem de aranha. Então, o grupo desse indivíduo, o principal representante são as aranhas. Então, bati o olho naquele indivíduo do grupo artrópodes, é um inseto? Não, é um aracnídeo, porque vai apresentar 4 pares de patas, né? E o cefalotórax, que é o que? Que é a cabeça junta ali com o corpo do indivíduo. O que é o pé de pálpebra, professor? É uma estrutura de contato que o indivíduo tem, né? Para ajudar lá também na captura das presas, para estar na captura das presas, e ele vai apresentar também uma característica que é dele, que são as quelíceras. O que são as quelíceras, professor? Ele vai utilizar isso para quê? Para injetar a sua peçonha. Então, alguns indivíduos desse grupo são peçonhentos. Outro cara aqui, que é um principal representante desse grupo também, gente, e aqui são os escorpiões. Também um aracnídeo, porque vai apresentar cefalotórax, 1, 2, 3, 4 pares de pata. Tem um pé de palpo também, que vai ajudar lá no seu processo de captura dos indivíduos. E aqui, gente, o agulhão, onde está o que, professor? É onde é a parte do corpo que ele vai inocular a sua peçonha, tudo bem? Então são ditos animais peçonhentos. Vamos para frente, que atrás não tem ninguém, certo? Os insetos, olha só, nós vimos lá crustáceas, cefalotórax, 5 pares de patas. Os aracnídeos, cefalotórax, 4 pares de patas. E aqui os insetos, gente, eles já vão apresentar 3 tagmas, ou seja, o corpo é dividido em 3 partes. Nós vamos chamar de cabeça, tórax e o abdômen. Esses indivíduos aqui, gente, do grupo dos insetos, eles vão apresentar o que, professor? 1, 2, 3 pares de patas. Então eu contei lá quantas patas tem esse indivíduo, eu já vou classificá-lo como um inseto. Então ele tem a cabeça, o tórax, o abdômen, e vão apresentar também asas, tá? Professor, aqui o desenvolvimento dos insetos, que é o que o vestibular sempre cobra, né? Vai o que, professor?
Desenvolvimento dele é de acordo com o quê? Se ele vai apresentar ou não metamorfose, ou vai apresentar uma fase larval ou não, tá? Então, ametábulos, professor, ametábulos, ele não tem metamorfose, não há mudança. Então, o bichinho aqui, tá? Filhotinho, ele vai crescendo, não há nenhuma metamorfose acontecendo no corpo desse indivíduo, não há mudanças. Hemimetábulo, gente, nós temos aqui a presença da ninfa. O que é ninfa, professor? É a forma, né, jovem do indivíduo, até que ele chegue à fase adulta. Você percebe que aqui a ninfa, ela não tem asas, e quando adulta ela vai apresentar asas, tudo bem? Então a ninfa é a principal característica que vai definir um hemimetábulo. Já holometábulo é a metamorfose completa. Então eu tenho a fase larval, a pupa, né? E aí eu tenho o que, professor? O desenvolvimento do indivíduo. Então ele sofre uma metamorfose. Isso acontece com quem? Com as borboletas. Olha aqui, eu tenho o indivíduo, né? O ovo. Então ele tem aqui, nós temos a lagarta, ela passa aqui, ela tem um casulo, ela sofre uma metamorfose e ela vira uma linda borboleta. Quem assistiu aquele filme Vida de Inseto, né? Ela passa o filme inteiro tentando fazer essa metamorfose, essa mudança no seu corpo. Então, metamorfose que acontece lá nos insetos, né? Holometábulos, e nas borboletas nós chamamos de holometábulos, tudo bem? Vamos para mais uma aqui. Quilópodes. Professor, o que são os quilópodes, tá? Principal representante dos quilópodes são as centopeias. Professor, quilo do grego aqui, gente, ó, são vários. Então esse indivíduo aqui, ele vai apresentar várias pernas, né? Que a centopeia tem várias pernas, mas a cada segmento do seu corpo, ela vai apresentar um par de perninhas, né? De patas. Então cada segmento aqui do corpo desse indivíduo, ele apresenta um par de perna. Então, a principal característica desse indivíduo aqui é quilópodes, um par de pernas por segmento, diferente lá dos diplópodes, tá? Aqui dos diplópodes, que eles vão apresentar o que, professor? 2 pares de patas por segmento. Então, aqui eu tenho ele na sua forma de defesa. Quando você dá uma triscadinha lá nesse indivíduo, ele dá aquela enroladinha para se defender, né, gente? Com coisa que ele pensa que está se defendendo dessa forma, certo? Vamos para frente aqui. Fisiologia. A maioria desses indivíduos vão apresentar sistema circulatório aberto, tá? O sistema respiratório desse indivíduo, gente, vamos aqui, você tem pulmão, certo? Lá os outros indivíduos, eles fazem trocas gasosas através de quê, professor? Das brânquias, que a gente viu lá, ou através da pele. Aqui nós temos estruturas novas que nós vamos chamar de traqueias ou filotraqueias. Principalmente lá no grupo dos insetos, eles vão apresentar esse tipo de respiração que nós chamamos de respiração traqueal, tudo bem? Sistema nervoso desse indivíduo, ele é ganglionar, né? Um par de gânglios e o cordão nervoso ventral no corpo desse indivíduo, tudo bem? Excreção, que vai definir um grupo lá do outro. Por exemplo, lá nos insetos nós vamos ter a presença do túbulo de Malpighi, e lá nos crustáceos nós vamos ter as glândulas verdes ou antenais. Professor, o que quer dizer isso, né? Que vai ter a saída lá nas suas antenas. E a reprodução desse indivíduo, ela é sexuada, ou seja, vai haver a troca de material genético. Pode ser com desenvolvimento direto ou desenvolvimento indireto. O que quer dizer, professor? Há ou não a forma larval desses indivíduos, tudo bem? Vamos aqui, então, eu tenho aqui um exemplo do túbulo da respiração traqueal. O que quer dizer isso, professor? Nós temos os canais aqui no corpo desse indivíduo em que o ar, o oxigênio já entra no corpo do indivíduo sem que passe lá, né, sem que faça essa troca gasosa lá com o seu sistema circulatório, porque esse indivíduo aqui, gente, ele não tem sangue, né? Não tem lá o líquido que vai transportar esse oxigênio. Então o que acontece? Ela entra aqui pelo espiráculo e já vai diretamente para o tecido desses indivíduos. Olha só que legal, né? Você faz a sua troca gasosa na onde, professor? Primeiro
pelo seu aparelho respiratório, e o seu sistema cardiovascular, né? Seu sistema sanguíneo, ele faz esse transporte do oxigênio no seu corpo. Aqui não é fácil, ó, ele tem essas pequenas aberturas no seu corpo que faz essa troca gasosa diretamente com o tecido. Nós chamamos esse tipo de respiração traqueal, tudo bem? Professor, aqui nós temos a representação esquemática dos túbulos de Malpighi, que é a excreção. Então, nos insetos, a excreção desses indivíduos se dá por quê, professor? Lá pelos túbulos de Malpighi. Então, ela cai diretamente o quê? Lá na cavidade intestinal desse indivíduo, e ele é liberado todas as excretas do grupo, principalmente lá nos insetos. Tudo bem? Vamos para frente aqui. Né? As excrétulas lá nas aranhas, elas são feitas pelas glândulas coxais, é uma principal característica desse grupo, tá? E a representação esquemática das glândulas antenais ou glândulas verdes, também para fazer a excreção de quem, professor? Lá nos crustáceos. Então você vê que a excreção e a respiração e a quantidade de pares de patas são significativas para eu classificar esses indivíduos conforme a gente tem aqui a nossa tabelinha de classificação. Os grupos, as classes, o corpo, né? A quantidade de peças que ele vai ter no corpo, tá? A quantidade de patas e o tipo de respiração que ele faz, se é traqueal, filotraqueal, branquial, e a excreção que a gente viu, os túbulos de Malpighi e as glândulas verdes. Vamos para frente? Um beijo do gordo e até a próxima aula. Saudades. Abraço virtual do professor.